para ser um dono de cartório, vocês precisam tomar cuidado com 2 itens. O primeiro é que vocês precisam ter uma metodologia em mão para iniciar esse passo a passo. E o segundo, que você precisa ter habilidades para poder colocar essas ferramentas, essa metodologia em prática. Um administrador adora gráficos, né? Vamos dizer que essa parte de baixo aqui, ela é a minha função das metodologias, ou seja, das técnicas que eu vou atribuir, que eu vou aprender para eu colocar em prática. No eixo aqui, eu vou colocar as minhas habilidades. Essas habilidades, elas são diferentes dos meus conhecimentos técnicos. Por quê? Porque eu posso ser uma pessoa com uma ótima técnica e não saber aplicar. E para você ser um bom gestor de cartório, você precisa fazer com que a técnica se una à habilidade prática, porque senão você vai ter uma grande deficiência e você pode se prejudicar porque você não consegue colocar a técnica que você sabe em prática, tá? E basicamente, dentro desse espaço, o administrador titular do cartório, ele precisa ter 4 bases específicas e essenciais para a gestão do cartório. Eu vou definir essa base, primeiro, como uma pirâmide essencial. E essa pirâmide da gestão do titular do cartório, ela é baseada principalmente nos pontos financeiros. Nesse momento, você vai ter que ter um investimento, um capital aí para poder entrar com o seu novo cartório e tomar decisões assertivas para você fazer, né, a estrutura para poder fazer a mudança de forma adequada, baseada aí no financeiro. O outro ponto é a própria estrutura que você vai receber. Se você vai ficar com essa estrutura, se você vai mudar essa estrutura, o que você vai fazer com esse cartório que você está recebendo, se você vai fazer reformas, quais são as decisões pautadas na estrutura que você deverá tomar aí nos próximos dias. E lá no topo da pirâmide fica o próprio serviço que você tem que priorizar com a maior qualidade de gestão possível para os clientes que estão naquela sociedade. E você precisa, acima de tudo, entender qual é a cultura local, o que você pode oferecer para essas pessoas que a faz ficar contente, que a faz ficar satisfeita com o serviço que você vai prestar com a sua própria gestão. A gente vai falar bastante disso nos próximos tópicos, tá? E no meio, que eu digo que é o coração da pirâmide, que permeia, né, essas 3 vertentes, ficam aqui as pessoas. Sem pessoas, vocês não fazem nada. E essas pessoas, elas têm que ser pautadas numa gestão de alta performance. Elas precisam ser selecionadas com a maior imparcialidade e objetividade possível para que você garanta a qualidade necessária do atendimento, da execução dos serviços, no mapeamento dos investimentos financeiros, na proposta da nova estrutura que você quer oferecer com o seu novo cartório. Então, é importante você entender esse gráfico essencial sobre técnicas, habilidades e também aqui o pilar essencial para que você conduza com sucesso essa gestão do seu cartório. Lembrando que, quando eu falo de técnica, eu vou falar da metodologia que é utilizada no mundo da qualidade, seja ele numa ISO 9001, seja ele na NBR 15906, seja ela em qualquer norma ISO ou no modelo de excelência de gestão, ela é utilizada e se chama o PDCA.
O PDCA é um ciclo da qualidade muito famoso e ele é uma metodologia exclusiva para que você possa, primeiro, aprender a planejar os objetivos, as ações, as atividades, as tarefas, não importa o que for, mas você precisa sempre ter na mente que você precisa de um ótimo planejamento. Você precisa, o D, de desenvolver aquilo que você planejou, para você saber se aquilo que você realmente pensou, aquilo que você programou, aquilo que você mapeou, ele realmente vai funcionar. Então, você precisa, depois que você planejou, você precisa desenvolver, né, todas essas ações, atividades que você planejou, ok? Terceiro, o C, que é o de checar se as ações que você colocou em práticas, elas de fato estão saindo de acordo com aquilo que você planejou. Se esse resultado de fato é positivo ou se ele é negativo. E se for negativo, você vai fazer o último, que é o último A, que é agir. Você vai fazer ações para você modificar, para você aperfeiçoar, para você melhorar aquelas ações, o seu plano e o seu desenvolvimento, para que ele saia de acordo com aquilo que você planejou. Tudo o que você fizer dentro do cartório, você tem que estar baseado nessa técnica. Você precisa colocar o PDCA sempre para funcionar em qualquer modelo, em qualquer ação, em qualquer questionamento que houver dentro do seu novo cartório. Tudo tem que ser baseado nesta técnica principal para a gestão de qualidade. As habilidades por si, elas vêm com uma função da própria administração, que é parecida com a palavrinha PDCA, mas ela é uma habilidade essencial do administrador que é baseada no PODC. É basicamente quase a mesma coisa, mas aqui eu estou falando de habilidades. O P, ele quer dizer também que um administrador, um gestor de cartório, ele precisa aprender a planejar, ele precisa aprender a organizar aquilo que ele pensou para ele colocar isso tudo em prática de forma adequada, organizada, sistêmica, né, operacionada, tendo um passo a passo para ser feito. Então, é a organização. O titular, ele precisa também saber dirigir, ele precisa saber liderar. Não adianta nada você ter um ótimo planejamento, uma ótima organização, se você não sabe liderar pessoas. Então, um titular de cartório, ele precisa saber liderar pessoas. E, por último, que é uma das maiores deficiências aí dos titulares de cartório, é a parte de controlar, de você monitorar os resultados, de tomar decisões baseadas em fatos e dados, e não em achismo ou inferências. Vocês precisam estabelecer uma base para que você controle todos os processos, para que você olhe para esse ciclo aqui dentro da sua gestão baseado em fatos e dados e exclua qualquer tipo de achismo, qualquer tipo de pensamento que gere uma inferência, uma incerteza, né? E isso é o que vai fazer o sucesso na sua habilidade de fazer a gestão dentro do seu cartório. Então, basicamente, administrar. Então, administrar é igual a quê? Primeiro, é igual a tomar decisões baseada em ações estratégicas, essas ações são ações estratégicas, para que você saiba utilizar os recursos que você tem disponível nesse momento para poder fazer a gestão de tudo isso aqui dentro do seu cartório. Então, é importante você ter em mente que administrar é você tomar decisões com ações assertivas para que você gerencie nesse momento os recursos que você tem na mão para poder colocar isso tudo em prática.
Então, você precisa saber lidar com os recursos financeiros, com os recursos de estrutura, com os recursos para executar os serviços, com os recursos para você também executar a gestão de pessoas, para você liderar as pessoas, com os recursos físicos, com os recursos intelectuais, de conhecimento que permeiam toda a organização, os recursos mercadológicos, enfim. Isso tudo são recursos que você precisa aprender a administrar com decisões assertivas e com ações pautadas em dados e fatos, ok? Então, basicamente, você precisa entender essa estrutura. Me desculpe. E eu preciso que você também compreenda uma linha do tempo que você está aí tomando de conhecimento desse novo cartório que você está entrando. A linha do tempo ela é baseada no passado, no presente e no futuro da sua nova gestão. Você está entrando aqui agora, esse é o seu presente. Você precisa entender as políticas que você quer colocar em prática dentro do seu novo cartório. Você precisa colocar políticas, seja ela uma política de atendimento, seja ela uma política aí para poder fazer a gestão das pessoas, seja ela uma política para poder realizar a execução dos serviços. Então, você precisa hoje iniciar um pensamento de padronização, de criar políticas, regras, documentos, a base para você colocar e organizar toda essa gestão dentro do seu cartório. Você precisa entender o passado dessa gestão. O que é o passado? Você precisa solicitar relatórios, seja ele financeiro, seja ele da qualidade do serviço prestado, seja ele relatórios baseados no desempenho das pessoas hoje. Você precisa entender quais são os resultados obtidos até hoje com esse cartório para que você tome ações e possa criar políticas assertivas para que você conquiste um futuro melhor na sua delegação, para que amanhã você veja que tudo isso que você fez hoje, nesse exato momento, nesse passo a passo, e nas próximas decisões que você tomar dentro do seu cartório, valeu a pena, que você conquistou aí um objetivo, que você conquistou metas. Então, o futuro eu trato como um plano para eu chegar lá na frente e conquistar algo. E esse algo tem que ser baseado num propósito maior. Por que é que você fez esse concurso? Por que é que essa serventia ela é tão importante para você? O que você quer conquistar lá no futuro, em ser reconhecido, em ter resultados palpáveis? Então, você precisa conhecer o passado, com os relatórios dos resultados obtidos até hoje, você precisa olhar para o agora, implementando políticas e ações adequadas para que você possa melhorar, né, a gestão hoje desse cartório e você possa olhar para o futuro com um propósito maior. E esse propósito ele não tem que ser baseado, por exemplo, eu quero ser o melhor cartório do estado do Mato Grosso. Ok, tudo bem. Mas o propósito vai além disso. O que é ser o melhor cartório do estado do Mato Grosso para você? O que você precisa conquistar de fato para que você ganhe esse mérito? Não é só ser o melhor cartório, mas em quê? Por que ser o melhor cartório? Qual é de fato o propósito por detrás disso? E aí você vai pensar nesse futuro da sua gestão, o porquê que você passou e escolheu esse cartório para poder servir a quem? Para poder ter que tipo de resultado? Para poder conquistar o quê? Então você precisa pensar nisso. Gestão é uma coisa que deveria ser ensinada em escola, né?
a gente já deveria sair com 3 conhecimentos básicos do nosso ensino médio fundamental. Gestão, direito, principalmente leis do consumidor, né? E Código Civil também, e também psicologia, gestão das emoções, das relações. E a gente, infelizmente, não tem isso, e a gente tem que começar a estudar fora. Então, independente do negócio que você tem, essas 3 bases aí, vocês têm que começar a estudar a partir de hoje. Vocês detêm aí o conhecimento do direito, que eu pouco detenho, né? E que eu tenho que ficar estudando e correndo atrás aí do conhecimento, assim como eu detenho de gestão e que vocês vão ter que sair correndo atrás, é muito detalhezinho mesmo, né? E o outro ponto é vocês começarem aí a estudar pontos de comportamentos, de gestão emocional, para vocês saberem lidar e liderar uma grande equipe. Eu sou hipnoterapeuta formada, né? Então, esses estudos comportamentais, de gestão de emoções, todas eu já estou correndo atrás também, porque a gestão, ela, além da gente saber manusear os recursos físicos, né? Tangíveis e não tangíveis, a gente precisa aprender a trabalhar com outro ser humano. Então, a gestão me proporcionou essa visão de um novo caminho, que é onde eu tiro aí todas as ferramentas, as bases comportamentais para ajudar vocês aí a ter uma gestão melhor com as pessoas.